Fala galera que é do canal Estudo e Conquista. Eu sou um aluno vindo do CG do Iburi. Hoje tô aqui para explicar sobre a Torre de Hanoi. Então galera, se inscreve no canal aí, deixa o like aí caso você queira aprender alguma coisa. E também segue meu canal principal lá, que é de jogos. Eu criei um canal, quer dizer, esse canal é de estudo e o outro canal é de jogos. Eu não sei se você já conhece minha voz, mas é aí. Eu tô aqui para explicar sobre a Torre de Hanoi. Então, a Torre de Hanoi é essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, parece... imita bem uma torre, viu? Imita bem mesmo uma torre. Você conhece ou já viu esse jogo? Faz ideia de como jogar? Gostaria de saber? Olha, sim. Então vamos conhecer a Torre de Hanoi. Toda Torre de Hanoi é um jogo criado pelo matemático francês Edouard Lucas em 1883, ou seja, já faz muito tempo por aí, né? O jogo também é conhecido por Torre de Brahmanismo ou quebra-cabeças do fim do mundo, porque dizem que a lenda da Torre de Hanoi é do fim do mundo, que quando vai ser completada, o mundo irá acabar. O jogo consiste em uma base. Desculpa aí, galera, que eu tô meio como mesmo tossindo, viu? O jogo consiste em uma base de madeira onde estão firmados 3 hastes verticais e um certo número de discos de madeira de diâmetros diferentes furados no centro. Isso foi como eu expliquei antes, isso foi baseado em uma lenda hindu, a qual falava de um templo em Benares, cidade santa da Índia, onde existia uma torre sagrada do Brahmanismo, cuja função era melhorar a disciplina mental dos jovens monges. De acordo com a lenda, no grande templo de Benares, debaixo da cúpula que marca o centro do mundo, há uma placa de bronze, sobre a qual estão fixadas 3 hastes de diamante. Ou seja, esses diamantes devem ser as peças que simulavam a Torre de Hanoi. Em uma dessas hastes, o deus Brahma, no momento da criação do mundo, colocou 60... Bom, é muito disco, né? 64 discos de ouro puro, de forma que o disco maior ficasse sobre a placa de bronze, e outros decrescendo até chegar ao topo. A missão dada aos monges foi que eles transferissem a torre de uma haste para outra, utilizando a terceira como auxiliar, seguindo as seguintes regras. As regras são: movendo apenas um disco por vezes e nunca colocar um disco maior em cima de um menor. Ou seja, isso ficaria meio estranho, né? Se colocasse um disco maior ou menor assim aleatório. Os monges deveriam trabalhar com eficiência noite e dia. Quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó e o mundo acabaria. Ou seja, esse trabalho é como se fosse um jogo de fim do mundo, né? Como é explicado. Como já foi dito, o objetivo do jogo é passar a torre para um haste diferente, utilizando a outra como auxiliar, obedecendo as 2 regras, sendo que assim surge uma pergunta-chave: qual o número mínimo de movimentos para realizar o jogo? Você saberia responder? Antes de responder tal pergunta é necessário estudar o objeto, então vamos lá. Aqui tem um gráfico explicando que, para facilitar o entendimento e verificar que como você realmente entendeu as regras do jogo, vamos resolver a Torre de Hanoi como um disco. Observe. Então, esse aqui não é para mover nem para o meio e nem de primeira. Você tem que mover de um lado para o último lado. Ou seja, de como tá aqui, ó, né? Nem para mover pro meio. Você pode mover pro meio se quiser, mas não é aí que o jogo acaba. Fica lá pro final. Para resolver a Torre de Hanoi com um disco é necessário apenas um movimento, e com 2 discos. Veja a figura abaixo. Observe que são necessários no mínimo 3 movimentos, independente da haste que você escolha, como sendo a haste final. Ou seja, aqui tá explicando tudo. Agora tente resolver uma Torre de Hanoi com 3 discos. 3 discos é o mínimo, né? 3 discos é a forma mais fácil de você resolver a Torre de Hanoi. Muito simples. Com o número mínimo de movimentos. Quantos movimentos serão necessários?
Bom, por aí são necessários 7 movimentos, né? Como tá aqui. Veja na figura abaixo a solução para deslocar a torre para o haste do lado oposto. E são necessários 7 movimentos no mínimo, que é o mínimo de movimentos para 3 peças. Ou 4, por aí. A torre, caso vocês queiram praticar a Torre de Hanoi, tem vários jogos disponíveis na Play Store sobre Torre de Hanoi. E também tem sites escolares aí mostrando Torre de Hanoi no livro. Aqui, ó. Agora que você já entendeu como resolver o jogo com 1, 2 e 3 discos e sabe o número mínimo de movimentos de cada um, mas é claro que não podemos ficar testando o número mínimo de jogadas para N discos. O que é N? N de notação científica. Notação científica é algo que vocês vão ver lá pro 7º, 8º ano, então não vou explicar isso por aí agora. Então vamos começar a tirar algumas conclusões. Aí aqui, ó, já vem. Aqui, ó, agora vamos conhecer a principal coisa da Torre de Hanoi. O principal, o objetivo da Torre de Hanoi. A fórmula da Torre de Hanoi. Vamos considerar uma torre com N discos. Numerando com 1 o menor disco e o N o maior disco. 1, 2, 3 e infinitos, até N. Para remover o disco N, é preciso tirar todos de cima. Ou seja, tirar todos os N. Discos que estão acima dele, colocando-os em uma das hastes. Feito isso, mova o disco N para a haste restante. Agora mova de acordo com as regras os N. Para a haste que se encontra o disco N. Observe que você move os N, menos 1, ou é A1, né? Discos 2 vezes e o disco N apenas uma. De modo matemático, seja B N, o número mínimo de movimentos para resolver uma torre de Hanoi com N discos. Bn menos 1 é o número mínimo de movimentos para N menos 1 discos. Então temos. Aí aqui, ó, chegou a fórmula principal de tudo. Bn igual a Bn igual a B, N menos 1 mais B. N menos 1 de Bn igual a 2B. Ou seja, N menos 1 mais 1. Eu vou fazer um vídeo detalhado assim, explicando sobre a fórmula de Hanoi, só focado nisso. Como definimos Bn sendo o número mínimo de movimentos, podemos verificar o seguinte. B1 igual a 2B, 1 menos 1 mais 1 igual a 2. 0 mais 1 igual a 1. Desse modo, você pode descobrir o número mínimo de movimentos para N discos, se souber o número de N menos 1. Mesmo assim, ainda está complicado, então observe o quadro a seguir. Aqui tem o número de discos e, consequentemente, tem a quantidade mínima de movimentos. Ou seja, aí explica tudo. Tipo, se você for participar de um campeonato escolar e eles colocarem lá Torre de Hanoi, saiba que você tem que gravar isso. A fórmula da Torre de Hanoi e a quantidade de movimentos mínimos de cada peça. Ou seja, um disco é um movimento. 2 discos é 3 movimentos. 3 discos é 7 movimentos. 4 discos é 15 movimentos. 5 discos é 31 movimentos. 6 discos é 63 movimentos. Analise bem o quadro e observe que 1, 3, 7, 15, 31, 63. Ou seja, isso aqui são a quantidade de movimentos que estão apresentados aqui, ó. Quantidade de movimentos. Aí aqui, ó, 1 vezes 2. 1 vezes 2 não, 1 mais 2, 3. 3 mais 4. 3 mais 4. 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 16, 31. 31 mais 32, 63. Ou seja, é assim que vai indo pela Torre de Hanoi. Mas por que vai indo 2, 4, 8, 16, 32? Da onde esses números veio? Então, eles são multiplicados por 2, sabe por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Podemos notar então que o número somado é sempre o dobro do anterior, que já havia sido somado. Ou seja, de 1 para 3 foi somado 2. E de 3 para 7 foi somado 4, igual a 2. Isso aqui é um asterisco, né? 2. E assim sucessivamente.
Outra observação importante é a relação entre o número de movimentos com a soma. Por exemplo, do 1 para o 3 foi somado 2 e do 3 para o 7 foi somado 4. Observe que é sempre somamos o sucessor do número. Em outras palavras, temos que o resultado da quantidade mínima de movimentos é sempre 1 a menos do número que foi somado. Veja o quadro abaixo. Isso aqui é o gráfico de N discos, que é o número de discos, a quantidade mínima de movimentos de cada e o número somado, que é o N. Ou seja, menos 1 a mais 2. Ou seja, aqui ó, tudo para vocês observarem. Vocês vão ter que gravar isso. Veja que o número somado é um número de tipo 2, N, elevado a N. Bom, essa palavra que eu falei elevado, vocês vão ver em potência e radiciação. Um vídeo que eu também vou separar. E assim a sequência de números somados forma a PG. 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. De razão que igual a 2, logo a quantidade mínima de movimentos é igual ao número somado menos 1. Ou seja, igual a 2 elevado a N menos 1. Então descobrimos que Bn igual a 2 elevado a N menos 1. Porém, precisamos provar que a fórmula encontrada, foi o que eu falei, né? A fórmula da Torre de Hanoi encontrada é válida, já que ela foi deduzida através de alguns experimentos. Mas na matemática isso não é suficiente, é necessário para dizer que a fórmula é válida. Precisa ser provado que a fórmula vale para todo n número de discos. Para provar que a fórmula que deduzimos, usaremos o processo chamado indução matemática ou indução finita. Aqui fala sobre a base da de indução, eu falo introdução. A base de indução e a hipótese de indução e a tese de indução. Base de indução para n igual a 1. 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Igual a 2 menos 1 igual a 1. O que está certo pelo nosso quadro anterior. Agora a hipótese de indução. Suponhamos que a fórmula 2 elevado a n menos 1, você também pode falar 2n, tá? Não tem nenhum problema não. Menos 1 é válida para algum n, que é igual a 1. Portanto, Bn igual a 2n menos 1. Agora o tese de indução. Usamos a hipótese de indução que vem disso aqui de anterior para provar que a fórmula também vale para n mais 1. Temos que Bn igual a 2b, n menos 1 mais 1. Ou equivalentemente, Bn mais 1 igual a 2Bn mais 1. Portanto, pelo princípio de indução finita, Bn igual a 2n menos 1 para todo número n natural e maior que 1. Pronto, a fórmula está provoada e já sabemos que ela nos dá um número mínimo de movimentos para solucionar a Torre de Hanoi. Então, minha gente, esse foi o vídeo explicando tudo sobre a Torre de Hanoi, a fórmula, a hipótese, a tese, a sua história, quem foi o criador da Torre de Hanoi, onde se passava a Torre de Hanoi. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like pra eu dar mais aulas, falar, né? E também, gente, se você já conhece minha voz, sim, eu sou aquele cara lá do canal Linus Gamer, que é outro canal que é sobre jogos. Ou seja, se você quer jogar, aprender sobre tecnologia, vai lá no meu outro canal. E se você quer estudar também, né? Tem esse canal aqui que é o Ensinando e Conquistando. Então, se inscreve, deixa o like, falou e fui!